Hi everyone, I'm Glenn Deason and Oi, pessoal. Sou Glenn Deason e hoje estou acompanhado por Ray McGovern, um analista de inteligência da CIA por 27 anos e também ex-presidente das estimativas de inteligência nacional, que preparava os briefings diários para o presidente. É bom ver você novamente, Ray. Faz tempo. It's good to see you again, Ray. It's been a while. Obrigado, Glenn. Well, I want to ask you about Trump and the deep Bem, state because eu quero te perguntar sobre Trump e o Estado profundo, porque Trump obviamente quer uma mudança radical na política externa dos Estados Unidos. Exatamente o que ele quer fazer, acho que ainda há alguma disputa em torno disso, mas pelo menos ele quer grandes mudanças. E é difícil fazer mudanças tão grandes. E eu acho que não é nenhum grande segredo que existe uma burocracia permanente, uma massa, um Estado profundo, que geralmente é a referência à estrutura, financiamento ou apenas redes que mais ou menos impedem o tipo de mudança que Trump está buscando. Eu só queria perguntar um pouco sobre como você vê ele tentando desmantelar o Estado profundo, especialmente com as ONGs. Acho isso bastante fascinante. Os gastos do SS, a ajuda por 90 dias para revisões, e não apenas as ONGs, que são novamente organizações não governamentais financiadas pelos estados e muitas vezes alinhadas de perto com as comunidades de inteligência. Mas muito foco tem sido dado especialmente ao USAID. Alguns veem isso como um ataque a uma organização de ajuda altruísta, enquanto outros veem a USAID como uma instituição para a comunidade de inteligência sequestrar a sociedade civil de outros estados. Eu estava me perguntando, como você está interpretando essa situação com a USAID e a outra ajuda que está sendo cortada? Bem, Glenn, você sempre faz boas perguntas. Deixe-me ver se consigo abordar algumas delas. O Estado profundo, bem, isso não é mais segredo para ninguém. Houve um tempo, talvez há cerca de 15 anos, quando até meus ex-colegas da CIA diziam: Estado profundo? Você acredita nessas coisas, certo? Então há uma resistência natural de pessoas que acham que estão por dentro e depois percebem que fizeram parte disso por tantos anos. Deixe-me começar com Vladimir Vladimirovich Putin, seu velho amigo, que você encontrou várias vezes em Moscou. Ele colocou da seguinte forma. Ele disse, sabe, lidei com 3 na época, 3 presidentes dos Estados Unidos, e todos eles entram no cargo e dizem coisas boas sobre querer ter relações decentes. E então, de repente, entram na sala esses homens com maletas, óculos escuros e ternos escuros, exatamente como estou vestindo, diz Vladimir Putin. I'm wearing, says Vladimir Putin. And they tell him which end is up, and then E eles dizem a ele qual é a situação, e então tudo muda. Então é realmente difícil acreditar que quando um novo presidente assume, ele ou ela possa fazer algo diferente. Bem, aí está. Quero dizer, não precisamos que Putin nos diga isso, mas o interessante é que ele percebe isso. E então ele está lutando contra presidentes, porque eles realmente estão sobrecarregados pelo que veem como suas limitações impostas pelo Estado profundo em relação aos gastos militares, a derrubada de outros governos, todo tipo de outras coisas, sabe? E quando você menciona o USAID, bem, é realmente simples para as pessoas entenderem no que eles estiveram envolvidos e como o orçamento deles aumentou de acho que era 17 bilhões para agora 41 bilhões no ano passado. Bem, precisa haver algum canal para financiar ONGs e outras organizações que estão tentando melhorar, por exemplo, as aspirações da Ucrânia de se juntar ao Ocidente. Agora, lá em 2013, 2014, quando o golpe aconteceu em Kiev, Bob Perry, meu mentor em jornalismo, descobriu que havia nada menos que 53 ONGs, ou organizações não governamentais, muito ativas na Ucrânia. Agora, o que elas estavam fazendo? Bem, elas estavam, de acordo com Victoria Nuland, a secretária assistente de Estado para Assuntos Europeus na época, ajudando a satisfazer as aspirações da Ucrânia de se juntar ao Ocidente com um investimento de 5 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Então estava financiando essas pessoas, algumas das quais derrubaram o governo em fevereiro de 2014, apenas 3 meses depois.
And so you need a way to fund these things, and E então você precisa de uma maneira de financiar essas coisas. O National Endowment for Democracy foi claramente o sucessor da equipe de ação encoberta da CIA, aqueles que financiam esse tipo de coisa, os que derrubam governos e assim por diante. Bem, como a CIA não estava financiando essas coisas de maneira encoberta, era necessário algum tipo de veículo para levar esse dinheiro a essas pessoas. E esse era o USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, é claro. Agora foi concebido em termos realmente muito bons. Era para ajudar países emergentes a terem os recursos de que precisam de um país muito rico como o nosso, para ajudá-los a se desenvolver. E começou de forma muito modesta e muito importante. And it started very modestly and very important. It was part of the Department of State, which Era parte do Departamento de Estado como deveria ser, e acho que está voltando a se tornar parte dele novamente. Em outras palavras, não deveria haver uma agência separada financiando, fornecendo e promovendo coisas que realmente são da alçada do Departamento de Estado. Então, indo direto ao ponto, o que descobrimos sobre a USAID que agora foi cortada? Oh, meu Deus! Os jornais tradicionais na Ucrânia, todos eles estão revoltados porque não conseguem pagar seus funcionários, seus editores e seus escritores. Por que não conseguem pagá-los? Bem, porque recebiam todo esse dinheiro da USAID. Então, quando você pensa na imprensa ou mídia independente em Kiev, vamos lá. press or media in Kiev, come on. You're talking about a media that's totally funded. Você está falando sobre uma mídia que é totalmente financiada pela USAID. Então, bem, isso é meio transparente agora, não é? Porque o financiamento parou, e agora o que você faz? O que você faz? Certo. O que mais? Ah, bem, algumas das pessoas que agora estão olhando os sites da USAID descobrem coisas como esta. Geórgia. Agora, não me refiro ao estado da Geórgia nos Estados Unidos, quero dizer o país da Geórgia, lá no Mar Negro, que costumava fazer parte da União Soviética. Agora é um país independente, mas tem aspirações de se juntar ao Ocidente, assim como a Ucrânia tinha, certo? E foi submetido a uma revolução colorida, assim como a Ucrânia teve, assim como a Síria teve. Então, o que vemos no site da USAID? Bem, há uma concessão aqui, $26.490.000 para o consórcio para o fortalecimento de eleições e processos políticos no país da Geórgia. Process strengthening in the country of Georgia. Oh, 26 million, huh? How's this funded? Through the agency. Uau, 26 milhões, hein? Isso é financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional? This project? Uau. Descrição desse projeto. Atividade de eleições e processos políticos na Geórgia. Então aí tá, você sabe. Mais de 26 milhões de dólares. Agora, infelizmente para o USAID, eles não conseguiram da última vez. Em outras palavras, a maioria das pessoas no poder lá na Geórgia ainda está resistindo a esse tipo de coisa. E quando resistem a esse tipo de coisa, como são chamados? Ah, eles são pró-Rússia. Eles são pró-Rússia. Bem, me poupe. Há algo entre sucumbir a esse tipo de influência e ser pró-Rússia. Isso é ser pró-independente. And being pro-Russian, that is being pro-independent. And to their credit, the people in Georgia who are really E para seu crédito, as pessoas na Geórgia que realmente estão no poder, até agora, conseguiram evitar todo esse incentivo de 26 milhões de dólares para que a Geórgia se junte ao Ocidente. Sabe, olha onde a Geórgia está no mapa, hein? Eles vão fazer parte da OTAN? Isso é bem longe do Atlântico Norte, eu diria. Então, é tudo muito, muito suspeito. É tudo muito mal compreendido pelos cidadãos americanos normais. Porque, mesmo quando a imprensa ucraniana reclama tão alto que não consegue mais funcionar porque não está sendo paga pelos Estados Unidos, as pessoas ainda não entendem. O que isso significa? O que isso significa? Bem, isso significa que você foi alimentado com uma história originada de fontes ucranianas, pagas pelos Estados Unidos, que volta para os Estados Unidos e informa não apenas a opinião pública, mas eu ouso dizer, e isso é chocante, as avaliações de inteligência. And this is a shocker. The intelligence assessments. I'll just finish with this, Glenn. Vou terminar com isso, Glenn. No início de julho de 2023, então há um ano e meio, o chefe da Agência Central de Inteligência, William Burns, disse que o exército russo e Putin já perderam na Ucrânia. O exército russo se mostrou ineficaz para todo mundo ver.
Agora, ele disse isso no dia 2 de julho, se a memória não falha. Menos de 2 semanas depois, o presidente Biden se levantou. Ele estava em Helsinki e disse, para não se preocupar, Putin já perdeu na Ucrânia. Início de julho de 2023. De onde ele estava obtendo essa informação? Bem, sabe o que eu descobri? Descobri que Bill Burns, diretor da CIA, quando fez essas declarações, tinha acabado de estar em Kiev. E ele conversou não apenas com a mídia lá, mas também com Zelensky e outras pessoas. Não foi uma viagem secreta 10 dias antes de ele fazer essa observação. Então, obviamente, Zelensky disse a ele, não se preocupe, senhor diretor da CIA, temos isso sob controle, a Rússia já perdeu, então diga isso ao seu presidente. Bill Burns vai até o presidente e diz, ei, Zelensky diz, boas notícias, a Rússia já perdeu. E o presidente diz, oh, isso é uma boa notícia. E ele proclama isso publicamente há 1 ano e meio. Não só isso, um último pequeno fato aqui. Tem a ver com a inteligência, que é o que eu sinto mais próximo. A chefe da inteligência nacional até então era uma mulher chamada Avril Haines. Was a woman named Avril Haines. Her reputation was she's a clever lawyer. A reputação dela era de ser uma advogada inteligente. Ela trabalhou para John Brennan. E então, quando o pessoal de John Brennan teve problemas por invadir os computadores do Comitê de Inteligência do Senado, você sabe, uma violação dos direitos conais, se é que já houve uma. Bem, então ela se mudou para o Conselho de Segurança Nacional e supervisionou uma investigação dessas pessoas que invadiram os computadores do Senado em nome de John Brennan e as considerou inocentes. Apenas cometeram um erro. Apenas. Está tudo bem. Então é assim que todas essas coisas são insidiosas. Então Avril Haines entra e ela se torna a diretora de inteligência nacional para Biden. E o que ela diz? Agora eu estava falando sobre julho de 2023. O que Haines disse, Avril Haines, a diretora de inteligência nacional, o que ela disse em dezembro de 2022 foi o seguinte: não se preocupe, senhor presidente. Ela disse isso publicamente, não se preocupem, povo americano. Nós temos isso sob controle. A Rússia está ficando sem munição. E pior ainda para eles não têm capacidade indígena de produzir a munição que estão perdendo indiscriminadamente nas mãos das corajosas forças ucranianas. Então não se preocupe, nós resolvemos isso. Os russos estão ficando sem munição. Agora, eu não sei de onde ela tirou isso, mas talvez ela tenha obtido essa informação de Zelensky também. Maybe she got that from Zelensky as well. If Bill Burns got that from Zelensky in June, se Bill Burns recebeu isso de Zelensky em junho, pouco antes de contar ao presidente em julho, bem, talvez ela tenha ouvido Zelensky dizer isso em dezembro do ano anterior. É isso que se tornou a comunidade de inteligência. Agora, hoje, você pode não saber disso, mas apenas na última hora, a nomeação de Tulsi Gabbard foi encaminhada ao Senado completo com um voto partidário direto de 9-8. E parece que, se tudo correr bem para ela, será confirmada como a nova diretora de inteligência nacional. Você não ouvirá Tulsi Gabbard citando Zelensky. Posso te garantir isso. Bem, rapidamente sobre essas ONGs, o que é bastante notável é que ainda é tratado como se fosse uma declaração controversa, apontar o quão estreitamente elas estão alinhadas com as agências de inteligência. Mas nos anos 80, havia muitos casos de inteligência, não apenas denunciantes e documentos sendo divulgados, que mostram que não há diferença entre os dois. Mas até a mídia era bastante aberta sobre isso também, especialmente nos anos 90. Quando disseram muito abertamente que, bem, a NED, National Endowment for Democracy, e essas ONGs agora fazem o que a CIA tinha que fazer de forma encoberta, então elas têm o benefício de se esconder à vista de todos. E claro, você está muito correto sobre o papel dessas ONGs com a Ucrânia em 2014, mas até uma década antes, a Revolução Rosa na Geórgia em 2003 e a Revolução Laranja na Ucrânia em 2004.
As pessoas esquecem que naquela época, essas revoluções democráticas que tínhamos que celebrar, era obrigatório celebrá-las na época, tínhamos James Woolsey, ex-diretor da SAIA, que estava liderando a Freedom House, que era uma das ONGs. E agora ele também está no conselho da National Endowment for Democracy. Agora no conselho da National Endowment for Democracy, você também tem Victoria Nuland. Então, não há mais vergonha. Ninguém está realmente escondendo isso também. E novamente, tudo foi feito de forma muito aberta. Tenho que dizer, porque estou começando um livro sobre essas ONGs, que este é realmente um momento decisivo. Uma vez que a torneira foi fechada, como você apontou, de repente 90% ou mais da mídia ucraniana perdeu seu financiamento. Então eles simplesmente têm publicado o que lhes foi dito. Esta era a mídia independente. Então é bastante chocante. Este também é um fenômeno comum. As agências de inteligência divulgam essa informação. Ela passa pelo ciclo da mídia e depois consomem sua própria propaganda. Nos seus dias na CIA, isso era algo que você via acontecer, não apenas nos Estados Unidos, mas com outras agências de inteligência de outros países. Bem, deixe-me primeiro falar sobre meus últimos anos na ativa, por assim dizer, na comunidade de inteligência. Meu chefe era um sujeito chamado William Casey. Ele era o diretor da CIA na época. E por algum acaso, consegui o trabalho de informar os principais assessores de Ronald Reagan, secretário de Estado, secretário de Defesa, assistente para assuntos de segurança nacional, vice-presidente, e mais tarde adicionamos o presidente do Estado-Maior Conjunto. Que tarefa maravilhosa foi essa? Um a um, cedo pela manhã, sem restrições ao que eu diria como um analista experiente da CIA, certo? Eu poderia responder perguntas? Se eu soubesse a resposta, sim, eu poderia. Se eu não soubesse a resposta, eu obteria a resposta imediatamente daqueles que sabiam. Então o que tínhamos ali era uma situação em que eu via Bill Casey dia sim, dia não. Trabalhávamos em uma equipe de 2. Então dia sim, dia não, eu fazia esse dever no centro da cidade logo pela manhã. E depois voltávamos às 11h30. Casey queria nos perguntar, sabe, o que esses principais formuladores de políticas, co-membros do gabinete, pelo amor de Deus, estavam pensando. Ele era um membro do gabinete. Grande erro. De qualquer forma, ele queria saber como foi, certo? Então, por exemplo, ele dizia algo e eu dizia, com licença, Sr. Casey, poderia falar mais devagar? E meus superiores imediatos ficavam apavorados. Você não diz isso para o Sr. Casey, pelo amor de Deus, não, não, não. De qualquer forma, eu era meio disruptivo, porque se ele não dizia algo inteligível, ele era famoso por isso. Quero dizer, as pessoas diziam que ele não precisava de nenhuma máquina para abafar sua voz. Então eu dizia, Sr. Casey, por favor. E então ele explicava, certo. Durante seu mandato, suas atividades de ação encoberta se tornaram tão transparentes e essenciais. América, em Angola, onde quer que houvesse uma oportunidade de jogar o tipo de ação encoberta da Segunda Guerra Mundial, ele aparentemente era muito bom durante a Segunda Guerra Mundial, mas essa mentalidade nunca o deixou, certo? Então se tornou tão transparente que as pessoas diziam, ei, não deveríamos estar fazendo essas coisas. Então o que eles decidiram fazer foi criar o National Endowment for Democracy. Ah, isso soa bem, não é? Foi tão transparente. A equipe de ação encoberta da CIA, o dinheiro que eles tinham, foi dado ao National Endowment for Democracy e, claro, ao USAID. Algumas das pessoas, eu ainda era um aposentado recente, então conheci algumas das pessoas, também foram trabalhar para o National Endowment for Democracy. Então foi muito transparente. Mas o National Endowment for Democracy não poderia receber 47 bilhões de dólares, certo? Então você tinha que direcionar isso para outro lugar. E foi assim que eles canalizaram isso através da USAID, que Deus sabe o que vai acontecer com eles agora.
You asked another. Oh yeah, I was going to talk about. Agora você fez outra pergunta. Eu ia falar sobre como essa operação de desinformação funciona. E um caso recente é Tulsi Gabbard. Agora, é o auge da ironia que estavam acusando Tulsi Gabbard, que é a indicada para se tornar diretora de inteligência nacional, de ser branda não apenas com Putin, mas com Bashar al-Assad. Agora, como todos sabem, Bashar al-Assad realizou ataques com sarin a partir da Síria, matou todo tipo de pessoas e temos provas contra ele. Ele fez isso? Não, ele não fez. Por que Tulsi Gabbard foi acusada disso? Só Deus sabe. Talvez esses senadores simplesmente não saibam o que estão fazendo. Maybe these senators just don't know which end is up. But the supreme irony came where she was being. Mas a suprema ironia veio quando ela foi acusada de estar em conluio com Bashar al-Assad. Porque antes de ir para a Síria, acho que foi em 2017, ela teve a presença de espírito de ouvir não apenas as pessoas da inteligência que todos diziam, sim, claro, foi Bashar al-Assad quem fez esse ataque de sarin nos arredores de Damasco em 21 de agosto de 2013. Esse foi Bashar al-Assad. John Kerry, secretário de Estado, disse isso 35 vezes em uma grande coletiva que ele deu. Alguém poderia pensar que ele estaria lembrando o ditado de Shakespeare sobre protestar demais. De qualquer forma, foi realmente interessante porque ela teve a presença de espírito de buscar outras opiniões. Agora ela sabia que um professor do MIT, seu nome é Ted Postol, você sem dúvida o conhece, Glenn, um professor de física, lecionou não apenas no MIT, mas em Stanford e na Califórnia, outros lugares. Você sabe, esteve por aí, altamente respeitável. Na verdade, ele trabalhou para o chefe de operações navais como seu conselheiro sênior em assuntos técnicos. E isso vale a pena mencionar. Quando Reagan teve a ideia de fazer um ICBM, que ele chamou de Peacekeeper, que foi promovido por Reagan e pelo Departamento de Defesa. E Ted Postol, aconselhando o chefe de operações navais, olhou para a física, olhou para como foi construído e disse ao seu chefe, Almirante, isso não só não vai funcionar, como vai destruir muitas pessoas aqui mesmo. E ele disse, o quê? Olha, é física, certo? Os princípios da física, eles não mudam. Eu olhei isso de perto. Por que você não verifica? Então ele envia para a agência de inteligência de defesa. E eles passam um mês e dizem, meu Deus, Postol está certo. É melhor avisarmos o Estado-Maior Conjunto. E assim fizeram. Agora, 3 dos 5 membros do Estado-Maior Conjunto votaram contra a destinação de verbas para esse ICBM. Primeira vez na história, única vez na minha experiência. Isso foi porque Ted Postol fez os cálculos, fez a física, certo? E convenceu aqueles na Agência de Inteligência de Defesa de que ele estava certo. Eles aconselharam o Estado-Maior Conjunto. Esse míssil foi cancelado. Não só não funcionava, como era um perigo para as pessoas que o disparavam ou para as pessoas que poderiam estar na linha de recepção dele aqui. Então esse é o livro sobre Ted Postol. That's the book on Ted Postol. So what happens? Well, Ted Postol. Então o que acontece? Bem, Ted Postol é consultado por Tulsi Gabbard antes de ela ir falar com Bashar al-Assad. E assim ela não tem apenas o que a comunidade de inteligência tem dito a ela, mas também essa visão independente de que, bem, o que eles estão dizendo pode não estar totalmente certo. Então ela é acusada pelos membros do Comitê de Inteligência do Senado de acreditar no que Bashar al-Assad disse, em vez do que a comunidade de inteligência disse. Bem, isso está tão errado em tantos aspectos. Acho que vale a pena relembrar, não vai demorar muito. Isso aconteceu em 21 de agosto de 2013. Imediatamente, 2 dias depois, John Kerry se levantou e disse, como eu digo, 35 vezes fez isso, certo? As evidências eram muito escassas. The evidence was very scant. We watched it really closely and we found out. Observamos isso de perto e descobrimos, através de um contato no Estado-Maior Conjunto, que um de nossos profissionais seniores de inteligência veteranos, muito bem conectado lá, descobriu que os britânicos tinham uma amostra do gás sarin que foi usado nos arredores de Damasco, e não era o mesmo gás sarin conhecido por estar no arsenal da Síria. Ele foi fabricado, foi montado em outro lugar.
Agora, o chefe do equivalente britânico do General Dempsey, como chefe do Estado-Maior Conjunto, disse isso ao Parlamento Britânico. E o Parlamento Britânico, pela primeira vez em 1700 anos, votou contra a guerra. Eu exagero, talvez não 1700, mas eles votaram contra fazer guerra com a Síria, certo? Então Obama sabia de tudo isso porque Dempsey contou a ele, certo? Obama knew all this because Dempsey told him, okay? Not only that, but later, after Não só isso, mas mais tarde, depois que tudo isso aconteceu, Obama deu entrevistas extensas para esse sujeito Jeffrey Goldberg, da revista The Atlantic, que não é nenhum liberal. Então Obama diz, sabe, Jeff, estou realmente orgulhoso de não ter iniciado outra guerra. Já tivemos guerras suficientes. Eu não queria fazer guerra na Síria. Todos os meus conselheiros disseram que eu tinha que fazer isso porque eles haviam violado uma linha vermelha usando armas químicas. Eu não queria fazer isso. Agora, não só ouvi dos britânicos, mas estava muito curioso. Durante esse mesmo período, na última semana de 2013, recebi uma visita inesperada e não convidada do então diretor de inteligência nacional, James Clapper. Ele simplesmente entrou durante uma das minhas reuniões normais, e ele ficou e pediu, poderia todo mundo, por favor, sair da sala? Tenho algo para contar ao presidente. E o que ele disse ao presidente Obama foi, agora, presidente Obama, você provavelmente estava se perguntando por que não faríamos uma avaliação de inteligência sobre aquele ataque de sarin fora de Damasco em 21 de agosto. Bem, sim, eu estava me perguntando isso. Bem, não faríamos porque as evidências são realmente suspeitas, sabe? Na verdade, seu pessoal político divulgou uma avaliação do governo disfarçada de avaliação de inteligência, mas não provamos isso. Não compramos isso. E meu pessoal ficará indignado se isso for descrito como uma avaliação de inteligência. Basta dizer, senhor presidente, e isso é diretamente da boca de Obama para Jeffrey Goldberg, basta dizer, diz Clapper, bem, que a questão sobre a Síria ser responsável por esse ataque mortal de sarin não é uma certeza absoluta. Certo, entendeu, senhor presidente? It's not a slam dunk. Okay, you got that, Mr. President? It's not a slam dunk. Now, for younger viewers, Não é uma certeza absoluta. Agora, para os espectadores mais jovens aqui, certeza absoluta, é claro, é no basquete. Você sabe que é isso. Mas foi um termo usado pelo diretor totalmente corrupto da CIA, George Tenet, em 21 de dezembro de 2002, quando ele e seu companheiro, John McLaughlin, estavam informando Bush, W. Bush e Cheney. E a apresentação foi bastante ruim, porque a prova das armas de destruição em massa foi vista até mesmo por Bush e por Cheney como bastante evasiva. Certo? Então Cheney diz, é só isso que você tem? E Tenet pula do sofá e diz, senhor presidente, senhor vice-presidente, armas de destruição em massa no Iraque é uma certeza absoluta. Entendeu? Uma certeza absoluta. Agora, como eu sei disso? a slam dunk. Now, how do I know that? Because Condoleezza Rice. Porque Condoleezza Rice disse ao New York Times que foi assim que aconteceu. Então ela está interessada em se absolver da culpa de todas essas coisas. Mas é um fato, de acordo com Condoleezza Rice, que esses dois palhaços no topo da ceia disseram ao presidente Bush e ao vice-presidente Cheney que a presença de armas de destruição em massa no Iraque era garantida. Avançando agora para 2013. Quando o ataque com gás sarin aconteceu em agosto de 2013, aqui está James Clapper, diretor de inteligência nacional, entrando na Casa Branca sem ser convidado e dizendo, senhor presidente, veja, eu sei que John Kerry disse 35 vezes que Bashar al-Assad é responsável por isso. Não vemos essa evidência. Apenas esteja ciente. Não sei como dizer isso de outra forma, senão dizendo que não é uma certeza absoluta. Agora, não estou inventando isso. Foi o que Obama disse ao seu biógrafo não oficial, Jeffrey Goldberg, da The Atlantic, certo? No ano passado, antes de partir para o pôr do sol ocidental, ele queria apenas parecer ser o mestre do seu próprio destino. E para seu crédito, ele afirmou, com precisão, que enfrentou todos os seus conselheiros, certo? E ele não disse isso a Goldberg, mas eu sei que foi em parte
porque os britânicos disseram que não eram estoques de sarim do exército sírio. E também porque ele sabia que Clapper tinha entrado sorrateiramente e dito: "Não é uma certeza absoluta, senhor presidente." Snuck in and said, "Not a slam dunk, Mr. President." So, Obama made the right choice. Why is it so relevant now? Então, Obama fez a escolha certa. Por que isso é tão relevante agora? Porque as pessoas do Comitê de Inteligência do Senado estão acusando Gabbard de contestar o que era consenso no governo. Não nas agências de inteligência, mas no governo. E assim, eles entenderam tudo errado. É o auge da ironia que eles estavam usando isso contra Tulsi Gabbard, criticando-a por buscar conselhos independentes de Ted Postel, obtendo-os e não sendo influenciada de uma forma ou de outra a acreditar de maneira precipitada no que os atuais ocupantes da comunidade de inteligência estavam lhe dizendo. Estou apenas interessado agora em ver se ela será confirmada por todo o Senado. As perspectivas são boas agora que ela foi aprovada pelo Comitê de Inteligência do Senado, porque ela pode fazer a diferença. Em outras palavras, eu a informei uma vez quando ela era membro da Câmara. Ela é extremamente inteligente, ela faz as perguntas certas. E sabe, acho que ela tem um grau de força interior, fibra moral, por assim dizer, em algumas questões. Não, infelizmente, na Ásia Sudoeste. Mas isso já seria suficiente. Metade de um pão é melhor do que nada. Ela é realmente boa na questão da Ucrânia. Ela sabe o que está acontecendo e sabe questionar os analistas de inteligência que acham que estão ganhando favores ao dizer a um presidente o que ele ou ela quer ouvir. Sim, acho os esforços para apresentá-la como uma marionete de Assad bastante absurdos, mas acho que ela também poderia ter um papel muito importante. Agora, eu não tenho uma janela para a cabeça de Trump, mas eu pensaria que ele deve estar um pouco preocupado com a comunidade de inteligência operando de forma um pouco independente demais. Se voltarmos à eleição de 2016, o Russiagate, é claro, teve grandes componentes da comunidade de inteligência que conspiraram contra ele. E então, na próxima eleição em 2020, tivemos o laptop de Hunter Biden, onde os 50 ex-oficiais de inteligência intervieram na eleição, resultando em censura completa da história para proteger Biden e atacar Trump. Então sim, colocar Tulsi Gabbard nessa posição como chefe de inteligência nacional seria bastante extraordinário. Lembre-se de que quando ela criticou Kamala Harris, eles a colocaram numa lista de proibição de voo, não foi? Was it Kamala Harris? They put her on a no-fly list, was it? And she even dared to speak. Sim, ela até se atreveu a falar positivamente sobre Assange, ou seja, não querer que ele apodreça na prisão. Então ela é uma pessoa muito diferente. Ela poderia realmente restaurar um pouco da fibra moral da comunidade de inteligência. Os países precisam de comunidades de inteligência. É só que parece que elas se desviaram um pouco em termos de interferência no sistema político. E eu acho que, nesse contexto, ela também poderia ser um instrumento do Estado profundo ou do blob em termos de impedir qualquer mudança significativa. Mas você a vê sendo capaz de fazer grandes mudanças, ou é o mesmo que você começou com Putin, sabe, aquela história? Uma vez que ela assuma o cargo, ela teria que, você sabe, se ajustar também. Porque até agora ela parece ter princípios nos quais se apoia, mesmo quando confrontada. Bem, a maioria deles ela parece manter. Sim, ela se manteve firme em relação a Edward Snowden, recusando-se a chamá-lo de traidor. Quero dizer, ela poderia ter cedido e dito, tudo bem, ele é um traidor. Se você diz que ele é um traidor, ele é um traidor. Então ela tem alguma fibra moral. A questão é, quem são os homens com as pastas, os óculos escuros e os ternos elegantes como o que você está usando, Glenn, mas não como o que eu estou usando? E gravatas. Eles têm gravatas. Eles podem ser pessoas de Trump agora. Agora, isso é melhor? Eu não defendo Trump. Mas tenho que dizer que, tendo visto o que aconteceu quando os democratas estavam conspirando para impedir que Trump fosse eleito em primeiro lugar, e depois de estabelecer uma relação decente com os russos em segundo lugar, quero dizer, não pode ser pior.
I mean, it can't be any worse. I mean, why was it that the head of the FBI, Quero dizer, por que o chefe do FBI, James Comey, e o chefe da CIA, John Brennan, acharam que podiam fazer todas essas coisas ilegais? Acabou de ser revelado que John Brennan nomeou 26 membros da equipe de Trump para terem informações coletadas pelos Five Eyes, os outros 4 Eyes, devo dizer, porque você sabe, não deveríamos estar coletando informações em nosso próprio país ou sobre nossos próprios cidadãos. Então deixem os britânicos, ou os australianos, ou os neozelandeses, ou os canadenses fazerem isso. Quero dizer, meu Deus. Então por que esses caras achavam que podiam escapar com isso? Bem, a resposta é simples. James Comey escreveu um livro. well, the answer is simple. James Comey wrote a book. Sometimes they write books, and sometimes they're not real careful about what Às vezes eles escrevem livros, e às vezes não são muito cuidadosos com o que dizem. Ele escreveu em seu livro, 2 anos depois de ser dispensado, ele disse, sabe, isso é uma citação. Ok, eu estava operando em um ambiente no qual eu tinha certeza de que Hillary Rodham Clinton seria a próxima presidente dos Estados Unidos. Ponto. Fim da citação. Bem, agora, Glenn, se você está operando nesse tipo de ambiente, você vai fazer tudo o que puder para ajudá-la a fazer isso. Se tornar presidente, então você não será processado. Você pode se tornar procurador-geral, sabe, me poupe. Então foi uma grande surpresa para todos que Trump ganhou. E isso não os impediu. Eles investigaram eles pra caramba, como você sabe. E uma das coisas que fala a favor de Trump controlá-los é que ele pessoalmente foi o objeto de suas atenções, por assim dizer. Sua vigilância, suas coisas eletrônicas e todo esse tipo de coisa. Então, se ele colocar as pessoas certas, agora Tulsi Gabbard, eu ousaria dizer, é muito melhor do que Avril Haines, e isso, se é que algo, é condenar com um elogio muito fraco, certo? Agora, e quanto a Comey ou esse cara, como é o nome dele, Wray? Christopher Wray, certo? Meu Deus, todos eles são corruptos. Christopher Wray mentiu para os tribunais ao dizer que o FBI não tinha informações em seus computadores sobre Seth Rich. Não vou entrar em detalhes sobre Seth Rich, apenas dizer que ele era um jovem membro da equipe do Comitê Nacional Democrata que tinha acesso a todos esses e-mails e todos esses tipos de coisas. Ele foi assassinado em 10 de julho de 2016. As pessoas pensaram que talvez ele tivesse algo a ver com o vazamento desses e-mails muito prejudiciais para Hillary Clinton, que mostravam que ela praticamente havia roubado, ela e o próprio DNC. O Comitê Nacional Democrata haviam roubado a nomeação de Bernie Sanders, certo? Isso foi divulgado pelo Wikileaks. Então culparam o Wikileaks, e a grande questão era de onde o Wikileaks obteve essa informação. Ah, então pensaram, ó, isso seria bom. Then they thought, oh, this would be good. Let's say it was the Russians. Digamos que foram os russos, com quem, é claro, bem, Trump está no bolso dos russos, certo? Então vamos dizer que foram os russos. Eles hackearam a informação, deram para o Wikileaks para que Hillary Clinton perdesse. E foi isso que aconteceu. Ei, adivinhe só, não foi isso que aconteceu, ok? O que aconteceu foi, vamos deixar Seth Rich de lado por um segundo. O chamado hack dos e-mails do Comitê Nacional Democrata não foi um hack. Como sabemos disso? A CrowdStrike, a empresa de cibersegurança que James Comey, chefe do FBI, em sua sabedoria, nomeou para investigar, para fazer a perícia nos computadores e servidores do DNC, teve que testemunhar sob juramento em 5 de dezembro de 2017 sobre como os russos, ele foi perguntado por Adam Schiff, chefe do comitê, como os russos conseguiram essa informação. Como eles hackearam esses computadores do DNC? E ele começou a dizer, bem, e seu advogado o puxou de lado e disse, e então Sean Henry é o nome do sujeito, chefe da CrowdStrike. Ele disse, bem, deputado, não há evidência técnica de que os russos invadiram aqueles computadores do DNC. Na verdade, não há evidência técnica de que alguém invadiu aqueles computadores do DNC. Ah, ele é o cara que recebeu o trabalho de fazer a perícia.
O que aconteceu? Esta é uma história interessante. Como eu disse, isso foi no dia 5 de dezembro de 2017, certo? Adam Schiff, que então se tornou o chefe do Comitê de Inteligência na Câmara, manteve isso no fundo do seu cofre, mesmo que não fosse classificado, por 2 anos e meio. Finalmente, um de seus colegas, Ratcliffe, que agora é chefe da CIA, estava trabalhando com Trump para trabalhar nos assuntos da comunidade de inteligência. Ele disse a Trump, olha, você pode liberar esse testemunho se quiser. You can get that testimony released if you want it. I mean, you're president. And Trump said, yeah. Quero dizer, você é presidente. E Trump disse sim, sim, sim. Então o que você tem que fazer é dizer a Adam Schiff que se ele não liberar essa informação com 2 anos de atraso, mas antes tarde do que nunca, você o fará. Trump diz, essa é uma boa ideia. Então vamos ligar para eles e dizer isso. E eles fizeram. E adivinha o que Adam Schiff fez no dia seguinte? Ele liberou a informação. Quando foi isso? Isso foi em 2020, para ser preciso, 7 de maio. Isso não é interessante. Como eles liberaram? Eles liberaram com cerca de 53 outros documentos inconsequentes. Então a norma, a maioria dos americanos, eu diria cerca de 85%, está completamente alheia ao fato de que essa história sobre hackers russos nos computadores do DNC é falsa desde o início. Eu odeio usar falso, porque é o que Trump usou. E eu não defendo Trump, mas era. Então as pessoas não sabem esse tipo de coisa. Então é assim que está ruim. E o que mais devo concluir disso? Bem, é que agora temos um novo chefe da CIA. Quem é? Esse cara, John Ratcliffe, que acabei de mencionar, estava divulgando essas outras coisas e outras informações prejudiciais, mostrando, por exemplo, que Brennan estava recrutando os outros Five Eyes para desenterrar sujeira sobre Trump durante a campanha. Quero dizer olá. Então haverá uma prestação de contas aqui. E a pergunta que você faz, desculpe pela resposta longa, mas é complicado, é se há novos homens que entram com suas pastas, seus óculos escuros e seus ternos elegantes trabalhando para Trump. E se houver, e tenho certeza de que haverá, se eles serão para mudar o sistema, se terão o poder de dizer, tudo bem, olha, você está demitido. Trump é realmente bom em dizer, você está demitido, certo? Se esses caras serão capazes de fazer isso, ou se serão sabotados a cada passo, assim como o próprio Trump foi sabotado durante seu primeiro mandato, durante aqueles 4 anos. E por último, só lembro as pessoas que quando Trump assumiu, 2 coisas aconteceram. Ele foi eleito, é claro, em novembro de 2016. Em dezembro, nós, profissionais de inteligência veteranos pela sanidade, divulgamos um memorando. A data era 12 de dezembro de 2016, e analisamos todos esses relatórios de Obama e de todos os outros de que os russos haviam invadido os computadores do DNC. Agora tínhamos 2 ex-diretores técnicos da Agência de Segurança Nacional, a quebra de códigos e a coleta de sinais eletrônicos por nosso governo, Bill Binney e Ed Loomis. Também tínhamos um analista sênior. Bill Binney and Ed Loomis. We also had a senior analyst. They all joined Veteran Intelligence Professionals. Todos eles se juntaram ao Veteran Intelligence Professionals for Sanity porque viram que estávamos tentando chegar à verdade. Então o que acontece? Bem, o que aconteceu foi que... Perdi meu raciocínio aqui. Estamos falando sobre... Ok, então essas pessoas se manifestam e dizem, bem, não, sim, ok, é o memorando de 12 de dezembro. Eles dizem, veja, não só sabemos como isso funciona em termos de interceptar ou hackear pessoas, mas temos esses slides e os colocamos no memorando. Está no consortiumnews.com. Colocamos os slides. De quem? De Edward Snowden. Slides autênticos, top secret, código e todo esse tipo de coisa. Você poderia fazer isso agora porque Snowden os levou com ele para Hong Kong, certo? Então os colocamos no memorando e dissemos, veja, se houvesse um hack, saberíamos disso, ou os outros Five Eyes saberiam disso. Sabemos como o circuito funciona. Nós, Bill Binney e Loomis, ajudamos a criar esses circuitos. Sabemos como funciona e podemos dizer que não foi um hack. Foi algum tipo de... Bem, você sabe o que é um pendrive. Você o coloca em um computador e copia.
E não há assinatura na internet ou de qualquer outra forma eletrônica. Você simplesmente copia do computador, coloca no bolso e leva para onde o Wikileaks o divulgou. Agora então, a última palavra sobre isso é: oh meu Deus, quem teve acesso a essa informação muito sensível sobre Hillary Clinton e quem teve motivo para dar essa publicação a quem quer que seja, Wikileaks ou o que for? Bem, havia um sujeito. Só há um suspeito. E você não pode dizer o nome dele sem ser acusado de ser um teórico da conspiração. O nome dele é Seth Rich. Ele foi assassinado em 10 de julho de 2016, logo após Julian Assange ter dito publicamente que tinha e-mails relacionados a Hillary Clinton e que iria publicá-los. Ele disse isso exatamente um mês antes de Seth Rich ser assassinado. Agora ele é o único suspeito, mas até agora você não pode mencionar o nome dele. Você poderá mencionar o nome dele agora? Bem, vamos voltar ao chefe do FBI, Christopher Wray. 3 anos atrás, ele disse a um tribunal: não temos nenhuma informação no FBI sobre Seth Rich. E então alguém o delatou. De alguma forma, o juiz descobriu: eles têm. E então ele disse: desculpe. Temos dezenas de milhares de registros sobre Seth Rich. Não podemos atender aos requisitos deste autor. E o juiz disse: faça de qualquer maneira. Agora, por que menciono isso? Está chegando a um ponto crítico. Certo. O juiz deu a eles até 7 de fevereiro deste ano para apresentar esses documentos que Christopher Wray mentiu sobre não ter e depois arrastou os pés por 3 anos, certo? 7 de fevereiro. O FBI acabou de pedir um adiamento. Podemos adiar? Estávamos apenas pensando nisso. E parece que será 7 de março. Mas se Kash Patel estiver no comando do FBI e não Christopher Wray, então isso pode ser um inferno para pagar. Porque esse juiz parece achar que a lei é importante. E ele está muito irritado, eu diria, com a forma como o FBI mentiu inicialmente. Essas coisas sob juramento, certo? E então esse cara: temos muitos, não podemos analisá-los. E agora, em resposta à sua última determinação, faça até 7 de fevereiro. Parece que pediram um novo adiamento de apenas um mês. Então marquem seus calendários. Essas coisas precisam ser questionadas. 7 de março, vamos ver o que o novo diretor do FBI, e pode ser Kash Patel, que a propósito, sabe onde muitos desses corpos estão enterrados, incluindo, por assim dizer, o corpo de Seth Rich, se ele for permitido no cargo. Agora, espero que você não seja tirado do ar, Glenn, por eu mencionar Seth Rich, mas é um fator real aqui. Ninguém mais faz isso, e veremos se, por algum estratagema, não apenas Tulsi Gabbard, mas também Kash Patel serão confirmados além de nomeados. Se isso acontecer, então talvez essas pessoas com as maletas, os óculos escuros e os ternos sejam de uma espécie diferente. E talvez eles consigam fazer com que o Departamento de Justiça e o FBI voltem a cumprir as leis neste país, que as pessoas lutaram para defender e que nossos fundadores claramente elaboraram com grande cuidado. E estou pensando especialmente na 4ª emenda. Todo cidadão deve estar seguro contra buscas e apreensões irracionais. Sim e não. Eu acho que tudo isso é extremamente importante, porque quando Trump vem com seu estilo habitual, com armas em punho, as pessoas tendem a se concentrar em sua política externa. Mas eu acho que um grande foco dele será na esfera doméstica. E a comunidade de inteligência, eu acho, é uma das principais coisas que ele vai querer resolver. Novamente, continuo pensando em 2017, quando Chuck Schumer ameaçou o presidente Trump e disse que, se você tentar enfrentar a comunidade de inteligência, eles têm 6 maneiras de se vingar de você. Então essa é uma ameaça muito estranha, sugerindo que a comunidade de inteligência agora está agindo de forma independente, e se o presidente dos Estados Unidos quiser enfrentá-los e responsabilizá-los, então ele deve esperar ser derrubado. Isso é bastante extraordinário. Eu realmente acho que ele está bastante determinado a resolver essa questão
antes que eles lidem com ele. Glenn, let me interrupt here. That was on January. Glenn, deixe-me interromper aqui. Isso foi em 2 de janeiro de 2017. Então, como o nosso memorando foi naquele período de interregno em que Trump era presidente eleito, certo? E o que Chuck Schumer fez foi ligar para Rachel Maddow. Ok, Rachel, você tem que me deixar entrar hoje à noite. Tenho algo realmente importante para te contar. E como você relatou, ele disse, sabe, eu achava que Trump era um cara bastante esperto, mas ele fez algo realmente tolo. Oh, o que foi, Chuck? Diz Rachel Maddow. Bem, ele enfrentou a comunidade de inteligência, certo? E eles têm 6 maneiras de domingo para se vingar de você, como você disse, certo? Agora ela disse, Chuck, você está sugerindo que a comunidade de inteligência poderia agir contra o presidente eleito ou o presidente? Não, ela não disse isso. Ela disse, oh meu Deus. Então agora isso foi no dia 2 de janeiro. 4 dias depois, no Salão Oval, James Comey, John Brennan, James Clapper e um colega da NSA e os grandes nomes da segurança nacional se reuniram com Obama. E o plano era o seguinte. Vamos mostrar a ele o memorando que compilamos que mostra que os russos interferiram na eleição. Eles invadiram o DNC. E então, Sr. Trump, você deve sua eleição aos russos, certo? Então eles aprovaram isso, certo? Agora, James Comey, você vai ver o presidente com esses outros caras. Vou te dizer uma coisa, por que você não apresenta aquele dossiê para ele? Sabe, aquele que diz que ele estava se divertindo com prostitutas em um quarto de hotel em Moscou. E eu disse, tudo bem, podemos fazer isso. Primeiro, vamos contar a ele sobre o memorando, a avaliação da comunidade de inteligência que foi escrita por uma comunidade de inteligência CIA e revisada pelo FBI e NSA, certo? De qualquer forma, então eles entram lá, Comey, Brennan, Clapper, certo? E eles dizem, sabe, senhor presidente, queremos que você saiba sobre isso. Quero dizer, senhor presidente eleito, isso foi compilado por esses analistas maravilhosos e realmente mostra que os russos ajudaram você e realmente ajudaram você na eleição. Mas acabou de ser publicado hoje, 6 de janeiro. E só para você saber. Então James Comey diz, agora tenho algo realmente sensível para abordar com o presidente eleito. Poderiam os demais, por favor, sair? Por acordo prévio, todos saem. Então agora, senhor presidente, eu não sei como lhe dizer isso, mas há rumores maliciosos circulando, e vai estar na imprensa hoje que você estava se divertindo neste hotel em Moscou, com prostitutas que supostamente estavam urinando. E Trump olha para ele e diz o quê? Sim, senhor presidente eleito, sinto muito por isso, mas vai estar na imprensa. Não apenas a avaliação da comunidade de inteligência, mostrando que você foi ajudado pelos russos a vencer a eleição, mas agora isso. Só para você saber, senhor presidente, só para você saber. Agora, Trump, um cara do mercado imobiliário de Nova York, ele não sabe como as coisas funcionam em Washington. Então, o que ele fez? Ele disse, sabe, isso é bem complicado, mas vou conquistar o James Comey para o meu lado. Vou convidá-lo para jantar e almoçar e vou fazer com que ele concorde comigo. Enquanto isso, Comey está subvertendo tudo o que Trump defende. Como eu teria reagido? Se Comey tivesse adotado essa abordagem comigo, só para você saber, Ray, só para você saber, eu teria dito, bem, Sr. Comey, você está agora obrigado pela minha ordem e posso cumprir no dia 20 de janeiro, quando eu for presidente, a limpar sua mesa no FBI e sair de lá em 5 dias. Porque se você ainda estiver por aí, quando eu assumir, você será processado. Você entende isso? Saia daqui. Eu não quero te ver de novo. Quero dizer, é tão grosseiro o que estava acontecendo lá. Mas Trump passou os meses seguintes tentando conquistar Comey. Comey está iniciando investigações sobre Trump, envolvendo os Five Eyes. Então foi tão corrupto que Trump sabe de tudo isso agora. Ratcliffe também sabe. Kash Patel também.
Eles ainda conseguirão prevalecer sobre todos os caras com as pastas, os óculos escuros e as coisas sobre as pessoas, coisas de chantagem? Eu não sei. Mas a questão está colocada agora, e estou grato pela chance de expor tudo isso, Glenn, porque é muito raro eu ter a chance de entrar em detalhes, e eu acompanhei isso muito, muito de perto nos últimos 10 anos. To go into tail ends, I followed it very, very closely for over the last 10 years. As you just pointed out, it's just as E important. como você acabou de apontar, é tão importante quanto as relações exteriores com respeito à Rússia, porque Trump estava de mãos atadas. Ele não podia fazer nada construtivo com a Rússia e fez coisas muito destrutivas, como sair do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, o que agora está voltando para nos assombrar. Não vou entrar nesse assunto, mas ele poderia consertar isso. Ele está em uma posição agora em que não precisará concorrer a outro mandato, então veremos quem vence. Mas a questão está colocada. Vai ser uma verdadeira confusão. E pelo que sei, Kash Patel não foi confirmado. Não houve votação no Comitê Judiciário sobre se ele foi encaminhado como indicado ou não para o Senado completo. Whether he sent forward as a nominee or not to the full Senate. Yeah. No, well, I just want to say last that I agree with you. Bem, eu só quero dizer por último que concordo com você. Acho que Trump está voltando agora no segundo mandato, um pouco mais sábio em termos de quem ele pode confiar na comunidade de inteligência. Não apenas um pouco mais sábio, mas ele também vem desta vez com aliados muito mais fortes. Acho que da última vez ele ficou muito por conta própria. Agora ele vem com Tulsi Gabbard e o resto. Então, grandes coisas podem acontecer. Sim, quando isso acontecer, com novas atualizações, tentaremos trazê-lo de volta. Então, Ray, eu realmente aprecio o seu tempo. Muito obrigado por suas percepções e sim, por também entrar nos detalhes. Então, obrigado novamente. For also going into the details, so thanks again. Obrigado, Glenn Giesen, por me convidar. Me.